Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira série de Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem nada mais é do que a turma jovem, um pouquinho mais velha aí da Turma da Mônica, a turminha clássica, criada pelo Maurício de Souza. E aí em 2008 a Maurício de Souza Produções vem com essa ideia de tornar a turma mais velha para lidar com dilemas um pouco mais do mundo adolescente. Então tem mais ação, muito mais coisas um pouco mais sérias conforme as edições vão passando. Teve aí seu auge alguns anos atrás e durou por 100 edições. Até que em 2016 a MSP renova essa Turma da Mônica com a sua segunda série, que durou apenas 52 volumes, porque a coisa não estava vendendo bem. Enquanto Turma da Mônica Jovem, primeira série, vendia muito, na segunda o público já não estava gostando, os roteiros foram enfraquecendo, a arte foi mudando, e aí é complicado porque são edições mensais, então todo mês produzir algo com qualidade está ficando cada vez mais difícil, e aí encerrou com 52 volumes. E assim, foram 52 volumes sofridos, viu? Eu continuei comprando porque eu amo muito os personagens, eu amo muito esse universo criado, mas eu mesmo já não estava curtindo as histórias. E então, em 2021, a gente tem a terceira série finalmente chegando, que eu acho que é o formato mais diferente até agora, de Turma da Mônica Jovem, né? Então mudou o papel, mudou um pouquinho da edição, a altura ainda é a mesma, deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Eles mantiveram o mesmo tamanho, só que aí mudou o papel. E assim, com uma dinâmica um pouco diferente. Enquanto nessas edições, nas séries anteriores, a gente tinha uma história única, que às vezes ia para mais de um volume, mas em geral uma história única. Aqui a gente tem as primeiras páginas de uma história principal e duas histórias curtas que não tem relação com essa história principal. Então são meio que histórias que funcionam num vácuo, sabe? Tipo, não interfere na linha do tempo principal. Eu vou falar um pouquinho sobre a história dos 6 primeiros volumes dessa terceira série, porque agora elas são arcos. Então a gente tem essa história principal com umas 90 páginas, se eu não me engano, e depois duas historinhas curtas que não tem relação com essa história principal, beleza? Então eu vou falar um pouquinho disso. O primeiro volume se chama Lendas do Recomeço e segue diretamente os acontecimentos do volume 52 da segunda série. No volume 52, a turminha viaja por várias dimensões para resolver ali um problema, e aqui eles voltam para casa, pro bairro do Limoeiro, e é tipo o mesmo bairro, a mesma turma, mas algumas coisas mudaram, né? Então depois dessa viagem alguma coisa mudou. Pra gente, leitor, mudou primeiramente o traço, né? A mudança do traço eu acho que é a mais óbvia, mas algumas questões de história também. Por exemplo, a inserção da personagem Milena. Então aqui nesse universo ela é colocada como uma personagem que sempre existiu na Turma da Mônica. Então ela não é colocada como alguém que acabou de chegar e é apresentada como uma personagem nova. Não. Nesse universo aqui ela sempre foi parte da turminha, desde a infância, tá com todo mundo desde sempre, e é isso, sabe? É comentado, se eu não me engano, no último volume sobre isso, sobre essa mudança. E assim, ela é colocada de uma maneira muito natural, ela é da turminha, como todos os outros personagens, e pra mim isso é ok, eu não vi como algo ruim. Falando agora um pouquinho sobre a história, a gente tem esse jogo chamado Lendas do Recomeço, que ele é de uma realidade virtual misturada com a nossa vida. Então a galera que se inscreve no jogo consegue ver o jogo acontecendo ao seu redor, e quem não tá inscrito segue normalmente, sabe? E boa parte da turminha tá envolvida nesse jogo. Só que esse jogo é meio problemático, porque as pessoas são viciadas, elas só ficam jogando o tempo inteiro, você não vê a maioria da turma fazendo outras coisas, e todo mundo quer jogar esse jogo e vencer, porque tem um prêmio final, que você pode pedir o que você quiser, e a galera quer muito, né, esse prêmio. E só que no meio disso a gente tem algumas questões muito voltadas para os casais da turma. Então parece que todos os casais mais canônicos estão com alguma dificuldade. Já abre com o Cebola e a Mônica, você sabendo que eles estão competindo, e quem ganhar esse jogo vai perder uma aposta que eles fizerem. A gente não faz ideia durante todas as 6 edições qual é essa aposta. Eu acho isso um pouco saturado, porque estou cansada de ver Mônica e Cebola tendo discussões. Eu sei que isso é uma parte importante do relacionamento deles, mas eu já não aguento mais. Coloca outra coisa, coloca outro casal brigando, mas eu já não aguento mais ver Mônica e Cebola duelando pra ser o dono da rua, sabe? Já deu. E aí a gente também tem a questão que o Cascão e a Cascuda não estão muito bem. A Cascuda passou
ela praticamente nem aparece, viu? Ela passou numa escola aí, não lembro bem os detalhes, mas agora ela tá estudando fora. E o Cascão, eu acho que ele quer ganhar esse jogo pra pedir uma passagem pra ir vê-la, ou algo do tipo, sabe? Não dá pra entender porque ele quer tanto ganhar o jogo, mas na cabeça dele, ele ganhando o jogo, ele vai poder se reaproximar da Cascuda. Mas eu acho que tem uma questão também que a Cascuda é muito inteligente, e ele se sentiu inferior, e meio que se ele ganhasse o jogo, ia mostrar alguma coisa, sabe? Eu não saquei bem porque era tão importante pra ele ganhar o jogo. Não fez muito sentido pra mim, independente dessas razões. É meio sem sentido mesmo, sabe? E aí a gente tem a questão do Ki e da Magali, que também não estão se dando tão bem. Só que é uma questão muito que o Ki não tá conseguindo se comunicar com a Magali, ele tá muito inseguro e ele acaba se afastando dela e ela fica tipo, ai, o que tá acontecendo? Então eles são pessoas que não estão dentro do jogo, mas que vai aparecendo algumas das discussões deles. E assim vamos, né? Esse foi o primeiro volume. Então, como eu falei, o primeiro volume conta essas historinhas, mas a gente também tem duas histórias extras. Aqui foi Bolos e Calacas e Férias, Confusão e Gritaria, em que a minha favorita foi Bolos e Calacas, que é a história da tia Nena, que recebe um restaurante de herança e viaja para o México levando os sobrinhos Magali e Dudu. O trio chega bem na celebração do Dia dos Mortos. É bem divertidinha, assim, não é nada de outro mundo. De outro mundo, sacou? Enfim, é bem divertidinha, mas assim, essas histórias extras não são grande coisa. A maioria, quando consegue, é divertida e quando não, é só enfadonha mesmo. E eu já vou falar por quê. No segundo volume, a gente tem um pouquinho mais de coisas novas. Então agora o DC, que é o meu personagem favorito da Turma da Mônica Jovem, mas que dificilmente é respeitado pelos roteiristas e criadores dessa revista, né? Ele agora tá namorando a Isa, que também é uma personagem que eu gosto muito. Mas que assim, gente, não fez muito sentido, não se mostrou essa aproximação dos dois personagens. E até porque um dos roteiristas das fases anteriores de Turma da Mônica Jovem falou que a Isa tinha um outro namorado. E eu realmente lembro disso, que ela vai tipo pra um spa, alguma coisa do tipo, e ela tem um namorado. E é um namorado muito bonito, e as meninas até ficam surpresas por ele ser tão bonito, já que a Isa é gorda, sabe? Tem todo um negócio sobre gordofobia e nessa revista eu acho ela bem divertida, muito interessante, assim. E aí, aqui no segundo volume, você simplesmente... o nome do segundo volume é Realidade Ampliada, e você simplesmente tem um DC namorando a Isa, e, tipo, jogada, assim, é aquele momento de dispensão de descrença, e diferente do que aconteceu com a Milena, que tipo já é desse universo que a Milena existia com a turminha, a questão do DC namorar com a Isa não faz muito sentido pra mim, até porque o DC se relacionando com outra pessoa é muito confuso, e nitidamente ele ainda tem um certo interesse na Mônica, sabe? Então pra mim foi muito... eu acho que foi um pouco erro de continuidade e um pouco erro de tratamento com o personagem em si, sabe? Eu não curti, foi uma escolha que não me desceu, por mais que eu goste muito dos dois personagens, eles não funcionam juntos. Até por isso que a gente tem pouquíssimas cenas deles juntos, depois desse segundo volume. E assim, gente, zero química, então eu não sei. Enfim, não é só isso que tem, né? Assim, basicamente eu acho que hoje o ponto mais forte, pelo menos pra mim, foi o DC entrando nesse jogo, né? E você não sabe também porque ele quer ganhar, mas ele entra no jogo e acaba se dando bem pela forma diferente dele ver o mundo. Das histórias extras, a gente tem o Titi Tantsor, acho que é isso, e Chaveco Tube. As duas histórias são muito fracas. Eu já não aguento mais ver o Titi ganhando a visibilidade que for. Ele é um personagem horrível, não me desce de forma alguma, e a gente tem um monte de historinha com ele, enfim. Eu gosto razoavelmente da Chaveco Tube, que é o Chaveco cansado da rotina de editor de vídeo da Carmen e da Denise, porque elas ficam postando 1 milhão de vídeos e é ele que tem que editar tudo. E aí ele aposta em um novo canal e decide gravar numa casa assombrada. Uma coisa que eu achei legalzinha é que tem a Ramona, que é uma personagem que apareceu mais na primeira fase de Turma da Mônica Jovem. Ela era muito legal e fico feliz que ela apareceu e parece que ela vai ganhar visibilidade ainda mais no próximo arco, mas depois a gente conversa sobre isso. O terceiro volume é Falhas e Sonhos, e a gente já tem o Luca na capa, que é um personagem que eu gosto bastante. Ele também não aparece muito, nem ele nem a Aninha, mas são personagens incríveis e divertidos, mas tudo bem, né? Ele aparece aqui pra ajudar o Cascão, que tá passando por algumas dificuldades. O Cascão tá jogando esse jogo, mas ele tá machucado.
Então ele tá andando de muletas porque ele quebrou a perna, e aí o Luca vai ajudar ele. A gente também percebe que alguma coisa tá acontecendo de errado com o Franja. Ele é um dos estagiários desse jogo, né, do Lendas do Recomeço. Só que ele praticamente some, é difícil entrar em contato com ele. E ele manda, tipo, só uma mensagem pra Marina, pra ela não ir no trabalho dele. E ela fica super preocupada, e ela, a Milena e a Denise, se eu não me engano, vão até o centro do jogo pra entender o que tá acontecendo com o Franja, né? E aí a gente vai descobrindo mais algumas coisinhas e tentando entender o que tem de errado nesse jogo que todo mundo ama. E aí é mais do mesmo, gente. Mônica e Cebola se enfrentando, do nada aparece o DC indo super bem no jogo, coisinhas assim. Aí a gente tem duas historinhas extras, que é Quebrado em Dois e A Porta. As duas mostram coisas que eu já vi antes, né, em outros volumes de Turma da Mônica, mas eu gosto de Quebrado em Dois, que tem um destaque para Milena, né? Então ela e a Marina notam que o professor Licurgo anda muito normal. Então, assim, ele não está bem, porque ele é um professor conhecido por ser meio excêntrico, sabe? Ao procurar entender o motivo dessa mudança repentina, a dupla vai descobrir que há alguém observando nos espelhos. Então, eu gosto muito do professor Licurgo, sou feliz que a Milena está ganhando visibilidade na turminha, mas ainda assim acho que, no geral, as histórias não são lá muito empolgantes, sabe? E aqui a gente tem o quarto volume, que é Versos, que ele já começa de um jeito que eu gosto muito, que é essa retomada da amizade do Cebola e do Cascão. Nos outros 3 volumes eles mal aparecem juntos, eu nem sei se eles têm algum diálogo, e eu acho que isso é um ponto muito fraco desses volumes. A relação do Cebola com qualquer pessoa é muito complicada, sabe? Ele é uma criaturinha um pouco assim... eu não gosto de dizer que ele é tóxico, mas aí ele falta muito pouco pra ser tóxico, né? E com o Cascão não é diferente, mas eu gosto quando eles são juntos, quando eles se ajudam e quando eles conseguem desenvolver essa amizade. Então eu fico feliz que é um ponto aqui. Então, por mais que o Cebola seja muito concentrado em vencer esse jogo, o Cascão também, eles acabam se ajudando, e eu acho que isso é muito legal. Eu amo muito ter as duplinhas, né? Cebola e Cascão, Mônica e Magali. Eu acho que isso funciona demais, e a gente não teve isso aqui. A Mônica praticamente não falou com a Magali. Se a Mônica tem 2 trechos de conversa com a Magali, é muito. Eu acho que nem isso não tem, sabe? Então eu acho que um dos pontos fracos desse primeiro arco é não desenvolver as amizades que são muito bem estabelecidas há tipo 60 anos, né? Mas tudo bem, enfim, a gente continua aqui vendo um pouquinho mais, entendendo o que tá acontecendo com o Kim e a Magali, né? E um pouco disso tudo. Assim, as histórias não desenvolvem, a história não vai muito pra frente, sabe? Você tem pedacinhos aqui e acolá e repetições do que já tem no primeiro volume, o tempo inteiro. Então é bem lento. Eu não falei sobre as histórias extras, né? A gente tem a Hora do Ângelo e No Passinho do Cascão, que é uma das piores coisas que eu já li de Turma da Mônica Jovem. Esse No Passinho do Cascão foi deprimente, sério. A Hora do Ângelo foi a que eu mais gostei, e é o Ângelo achando que vai ganhar uma promoção angelical, mas quando isso não acontece, ele faz de tudo para descobrir um motivo, e o começo de uma jornada que termina nos domínios da morte. Então tem um pouquinho de fantasia, tem o Ângelo, que é um personagem que também não aparece muito, então eu curti bastante, foi bem divertidinha. E aí a gente tem um volume 5, que é Respostas, que já começa de um jeito insuportável, que é a volta do Tony, que é um personagem que fazia bullying com a turminha quando eles eram crianças, só que aí ele cresceu, ele tenta dizer que ele mudou, só que ele tá sempre ali como meio um anti-herói ali, um personagem mais pro lado do vilão, quase. E aí ele tem uma disputinha ali com a Mônica, mas também não acho grandes coisas. E aí, como eu falei pra vocês, não tem tanto desenvolvimento. É repetição do que a gente já viu nos outros volumes acontecendo. O Cascão tentando vencer e tendo dificuldades, o DC vencendo usando técnicas pouco comuns, né? E é isso aí mesmo, gente. Vamos assim. Aí a gente tem 2 historinhas extras, que é Os Esquecidos e Passo para a Vitória. Eu acho as 2 histórias bem ok, não desgosto muito de nenhuma. E aqui a gente tem... Mas se eu tiver que escolher uma favorita, eu gostei mais de Os Esquecidos, que a Denise descola um passeio exclusivo numa cidade do interior e decide convidar Jeremias e Isa. Quando chegam ao antigo e luxuoso casarão, ficam deslumbrados com o lugar, mas nada é o que parece. Eu acho que ela tem um ar de Turma da Mônica da primeira série.
não no mesmo nível, mas me diverte muito e por isso que eu gosto mais dela. E aí a gente finalmente chega no último volume, que é Battle Royale. Os participantes com maior pontuação do jogo Lendas do Recomeço precisam duelar. E é bem divertido, e mostra um pouco desse crescimento dos esportes digitais. Então vai passar até na TV e todo mundo para assistir. Acho isso legal. Vocês podem ver pela capa quem são os 4 finalistas. E é bem interessante quem é que acaba ganhando. E o final dessa série, desse arco no caso, termina com uma mensagenzinha assim bem legal. Só que não me empolga tanto. Você tem uma conclusão, só que eu acho que a história, o todo, é um pouco fraco, sabe? Não é nenhum problema tanto da história em si. É que não é empolgante o suficiente para fazer você por 6 meses ficar comprando essa revista direto. Principalmente porque a gente teve aumento de preço, as coisas estão ficando mais difíceis no Brasil. É difícil você consumir cultura no Brasil, então ficar comprando gibizinho tá muito complicado. E aí não é que a história termine de jeito ruim, eu acho que tudo que foi proposto foi concluído. A gente entende o que é a aposta da Mônica, com Cebola, o Cascão e a Cascuda se resolvem, o Kim e a Magali se resolvem. Franja e Marina ainda estão meio... Ela descobre o que estava acontecendo no trabalho dele e fica bem chateada porque ele não se abriu com ela, ele não conversou com ela. Mas assim, boa parte dos conflitos são resolvidos e sempre deixando uma pontinha para os próximos volumes. Mas eu sinto que não é, como eu comentei, não é algo que me empolga o suficiente para tipo, realmente ficar empolgada para comprar os próximos volumes e acompanhar. Eu continuo comprando Turma da Mônica Jovem porque eu amo os personagens, porque eles são importantes para mim. Mas é inegável que qualidade de roteiro é difícil de manter. Com uma revista mensal, com mais de 150 volumes, é difícil você trazer algo novo. Assim, se eu tivesse começado a acompanhar a Turma da Mônica Jovem nessa 3ª série, com certeza eu ia amar. Só que eu tô acompanhando desde o início, então eu já li muito do que tá acontecendo aqui. E a gente sente que algumas histórias são requentadas. Tem 2 histórias extras, que é o Kim Sushi Man e Quem é a Macê. Eu não gosto da Kim Sushi Man, tipo, realmente é uma história que eu não gostei, porque traz um problema no relacionamento do Kim e da Magali, sendo que a gente acabou de ver isso sendo resolvido. Então, parece que é uma história que... A história em si não é ruim, mas eu acho que ela foi colocada no lugar errado. Porque eu acabei de finalizar a história principal, do arco principal, e aí logo em seguida você me dá uma história com o mesmo conflito. O Kim inseguro em relação ao relacionamento dele com a Magali. Então, assim, o período ali não foi o correto, sabe? A história Quem é Macê eu gosto, né? E aí é a Maria Cebola, irmã do Cebola, que adota um novo apelido, né? E agora ela também quer provar que manda muito no skate com seus melhores amigos, Dudu e Binho. O Dudu, no caso, é o primo da Magali. Uma coisa que eu não gosto dessa história é que, assim, todo o desenvolvimento da Maria Cebola eu acho bacana, né? Então ela ganhando visibilidade na revista, acho isso legal. Só que eles colocam aqui uma personagem chamada de Faria do Skate. Nitidamente inspirada na esportista, na atleta de skate e tal, que ganhou sucesso, né, recentemente. Acho que é Raíssa Leal o nome dela, né, enfim. E assim, eu não curti como eles usaram toda essa dinâmica de uma fadinha do skate e não, tipo, citaram a Raíssa. Então eu acho que isso foi uma certa apropriação de imagem. Não teve um momento assim pra dizer, é um personagem inspirada na Raíssa, sabe? Então eu acho que foi muito mal feito. E assim, gente, a história foi concluída. O arco, assim, tá fechadinho, você consegue ler só isso e seguir em frente, mas eu já tô um pouco cansada. Dinâmicas que trouxeram aqui os mesmos problemas, as mesmas coisas, sabe? Eu sinto que isso aqui é muito requentado, é muito do que eu já vi antes, então é difícil, de verdade, assim, eu ficar empolgada. Então, vem muito do que eu já vi, mas ao mesmo tempo vem com um fôlego novo, tanto por essa coisa de poder mudar algumas coisas, assim, do que a gente estava acostumado, porque é meio que uma nova dimensão, bem entre aspas, e também pelo traço novo, porque os últimos volumes da 2ª série estavam horríveis, então aqui já tá bem melhor, só que assim, não me empolga tanto, não me anima tanto,
mas o meu amor pelos personagens, pelo carinho que eu tenho com a obra, vale o benefício da dúvida. Tanto que eu comprei os outros 6 volumes do segundo arco, né? Então ele tá aqui completo em casa, falta eu ler. E eu vi muitos comentários positivos. Eu vi o pessoal comentando super bem, dizendo que é incrível, que vale muito a pena continuar colecionando. O terceiro arco já está aí para sair, né? O volume 13, que vai iniciar esse novo arco. E parece que vem ali com uma história um pouco mais séria, tem até morte de personagem, então eu tô bem empolgada pra ver o que vai acontecer depois. Mas esse primeiro arco, infelizmente, ele não me traz nada de novo. Como uma pessoa que acompanha a Turma da Mônica Jovem há muito mais de 10 anos, é difícil olhar pra isso e tipo, dizer que isso vale a pena ser colecionado ou não. Mas assim, se você tiver a chance, eu digo colecione. Por quê? Porque talvez pra mim, que coleciono tudo de Turma da Mônica Jovem, seja difícil encontrar uma novidade aí. Mas você que talvez não consuma tanto, talvez goste mais. E só um extra aqui é que o volume 2, se eu não me engano, desse primeiro arco, vem com uma caixinha. Olha que fofo. Um dos volumes, eu não lembro agora se foi o volume 2 ou não. Aí veio com essa caixinha, esse box, pra você colocar aqui os volumes, dá certinho os 6. Achei muito fofo. Do segundo arco vem outro box, e aí depois que eu terminar de ler esse segundo arco, eu gravo aqui, talvez, pra vocês falando se melhorou ou não, ou se tá a mesma coisa. Esse é um vídeo meio que resenha, meio tipo, será que vale a pena colecionar? Mas porque eu curti tanto a experiência de ler algo novo de Turma da Mônica Jovem, que eu quis gravar pra vocês. Então, mesmo quando não tá bom, por eu gostar tanto, é divertido pensar em falar e, quem sabe, fazer com que mais pessoas tenham interesse. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que me ajuda bastante. O link para todas as minhas redes sociais, entre outras coisas interessantes, está aí na descrição. Até o próximo, leia livros e love yourself!